A nossa convidada de hoje já está presente na nossa live. Olá, boa noite, professor José. Obrigada pelo convite, boa noite a todos. Nós que agradecemos. Posso dizer que me sinto em casa, né? Ah, que maravilha! Inclusive, as pessoas devem estar achando estranho. Mas como que ela é de Portugal e fala um português tão similar ao nosso aqui no Brasil? Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Quero lembrar a todos que esta live está sendo gravada e colocada no nosso IGTV da life.inter. Portanto, sempre que você tiver a oportunidade, você pode voltar e assistir e conferir alguns detalhes de uma pessoa que adora estudar e ama crianças. É uma pessoa que, além dos filhos, posso dizer que já tem netos? Pode. Ah, então isso é um privilégio, uma maravilha ter neto de uma forma assim, tão jovem. Inclusive mora nos Estados Unidos, é isso? Sim, moro nos Estados Unidos. Que maravilha. Portanto, eu quero aqui apresentar a vocês Fabiana Louçana, diretamente de Portugal. É um prazer. Olá, boa noite a todos. Olha, eu hoje sou neuropsicopedagoga, então sou licenciada em pedagogia. E eu estou tentando aqui resumir um pouco da minha história, porque eu quero fazer uma breve explanação. Tentar falar um pouco sobre os 3 temas de uma forma bem simples e rápida, né? Porque nós não temos muito tempo. Então, eu vou pedir que o professor José coloque a primeira foto e depois eu vou explicar o que é que isso tem a ver com o nosso tema. E então, essa aqui? Sim, essa é a primeira foto aqui. Nós temos aqui sou eu, né? Nós temos aqui uma criança do século XX, pronta para ir para uma escola tradicional, onde o ensino era baseado em pressupostos do século XIX. Agora o professor pode colocar outra foto, por favor? Por gentileza, é essa? Essa sou eu, há 20 anos atrás, numa escola montessoriana nos Estados Unidos. E aqui, o que é que isso tem a ver com o nosso tema? Tem tudo a ver. O meu tema é sobre tecnologias aplicadas à educação, ensino e autoestudo. E vou falar um pouco do meu percurso e vou explicar o porquê que eu escolhi começar o meu tema falando da minha história. Primeiro porque eu acho que muita gente vai se identificar com as minhas dificuldades e os meus desafios. Eu estudei um modelo de escola tradicional, tive pouca oportunidade para inovar, criar, ter autonomia. Eu era uma aluna regular, eu não era uma aluna brilhante, mas gostava muito de estudar e tinha algumas dificuldades, né? Depois eu fui para a pedagogia, eu sempre soube que eu quis ser professora, tenho paixão por aquilo que faço, fui para a pedagogia, me mudei para os Estados Unidos, nos Estados Unidos eu não tinha curso de pedagogia, comecei a estudar psicologia lá. E fui com uma certa arrogância, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha acabado de concretizar vários projetos na área da educação no Brasil, eu tinha lido todos os livros de Paulo Freire, Piaget, Rubem Alves, Milton Werneck, e eu achava que sabia de todas as coisas, né? Então, cheguei nos Estados Unidos pensando, olha, já tive experiência em creche pública, tenho bastante conhecimento, bastante teoria, e não vou ter dificuldade nenhuma. Sei inglês, sei usar as tecnologias, afinal, eu tenho um curso de datilografia, MS-DOS, sei usar o fax, o retroprojetor, então não tinha nada que apontasse para a falta de competência, né? E, de repente, eu entro numa escola montessoriana. E fiquei sem chão porque estava num novo contexto. Perdi o palco. Numa escola montessoriana, as crianças comem sozinha, dormem sozinha, aprendem sozinha. E aí, o que é que eu ia fazer? Qual era o meu papel como professora? E eu tive que reconhecer que tudo aquilo que eu tinha aprendido, que toda a minha teoria e toda a minha educação não tinha aplicabilidade nenhuma naquele contexto, né? E eu trouxe esse exemplo aqui, porque na questão da aplicação da tecnologia na educação, o primeiro desafio é desconstruir o conhecimento que a gente já tem e quebrar paradigmas. Quando eu era professora dessas crianças, o meu papel era construir conhecimento.
Como professora, num novo contexto, que é esse que a gente vive, o nosso papel é desconstruir aquilo que a gente já aprendeu. E aí foi a primeira dificuldade que eu tive. Eu tive que aprender tudo novamente. E eu cometi novos erros. O que eu fiz? Eu segui o padrão que eu tinha aprendido durante o ensino tradicional e durante 12 anos, né, de ensino obrigatório. Eu fui na biblioteca, peguei todos os livros que tinha naquela época sobre educação especial, educação, construtivismo, e eu passava grande parte do meu tempo livre fazendo resumos, fazendo anotações, estudando tudo e não especializando em nada. Mas estava fazendo aquilo que eu sabia fazer e que eu acreditava que era correto. E depois eu entrei no ensino online, porque não consigo conciliar a vida familiar, trabalho e escola, e eu me matriculei num curso à distância, com muita vergonha, porque naquela época existia um preconceito muito grande com o ensino online, naquela época era visto de uma forma preconceituosa, depois passou a ser uma alternativa, como foi para mim, para as pessoas que não conseguiam frequentar uma escola presencial, e hoje em dia é uma necessidade, né? Então, o panorama mudou, o contexto mudou novamente, né? Então, voltando aqui, a questão das competências. Eu, quando fui para o ensino online, eu observei novamente que não tinha as competências que eu pensava que tinha. E, novamente, eu tive que desconstruir uma porção de paradigmas que eu tinha em relação ao que era aprender. Eu passei de professor para aluna, e eu percebi que durante todo o meu percurso dentro da escola, me ensinaram tudo, menos a estudar, me ensinaram tudo, menos a aprender. Então, eu estudava, eu achava que entendia tudo, mas na verdade eu não estava aprendendo nada. O que eu tinha era uma noção muito leve de vários assuntos, mas eu não sabia o que fazer com esse conhecimento todo, entendeu? E entrei no ensino online e percebi que não tinha competência de comunicação. Eu falava inglês, mas não sabia me comunicar. Depois, aqui em Portugal, eu falava português, mas não sabia me comunicar. Eu não tinha capacidade de gerir o meu tempo, eu não tinha planejamento, eu não tinha organização. E a organização aqui não é organização de manter as coisas no lugar, mas é organizar, ter metas, objetivos, planejamento, quebrar as coisas por etapas. Eu não tinha isso. Eu nunca aprendi, nunca achei que era necessário e também nunca me ensinaram. Eu não tinha flexibilidade cognitiva, eu não tinha gestão do conhecimento, eu não sabia o que fazer com aquele conhecimento que eu tinha, né? E aí eu comecei a me questionar. Espera lá, alguma coisa está errada aqui. Eu passei minha vida toda estudando, eu fiz o que todo mundo faz, eu me formei, me especializei, eu fiz o que todo mundo faz. E por quê? Por que que minha cabeça é cheia de pontos de interrogação? E agora, eu acabei de terminar uma especialização em metodologia, novas metodologias e tendências focalizada no aluno. E eu percebi o quanto que o meu ensino foi deficiente. Quando se fala para mim em aplicar a tecnologia na educação, a minha preocupação não é com o equipamento, não é com computador, não é em equipar uma sala com recursos audiovisuais e saber fazer um bom vídeo, mas para mim, em primeiro lugar, é desenvolver competências no aluno para que ele possa usar toda essa tecnologia e competência no professor. Porque nessa pequena história que eu expliquei do que eu passei do ensino tradicional para o ensino online, de repente ter que modificar paradigmas do século XIX e me adaptar para um novo contexto, né, uma nova era digital, eu percebi que eu não tinha competência, eu não tinha aprendido aquilo que era básico. Hoje em dia você pega os adolescentes e pega essa nova geração, eles sabem mexer com o computador, sabem mexer com tecnologia, mas, novamente, nós temos aqui novos desafios. Esses adolescentes, eles estão mais inteligentes, estão menos capacitados. Eles sabem mexer com as tecnologias, mas não sabem o que fazer com o conhecimento. Eles não sabem fazer pesquisa. Então, eu queria trazer isso aqui para essa conversa, né, na verdade, com quem gosta de ensinar, como o professor José Filho, que também foi professor durante muito tempo, porque quando as pessoas falam sobre inovação e tecnologia, as pessoas logo pensam em ensino híbrido, em sala de aula invertida, educação corporativa,
em gamificação, e tudo isso é novidade. Tudo isso é novidade e tudo isso é nossa nova realidade, né? Mas existe aqui um processo, existe aqui um trabalho que tem que ser feito na base. E por que eu comecei com a foto de uma criança? Porque a minha dificuldade como professora, como educadora e como aluna, foi porque na minha base eu não foi construída em mim habilidade suficiente, habilidades para essas competências. E não era competência digital, era competência emocional, social, competências de flexibilidade, de execução cognitiva, né? Como é que foi essa sua experiência, trabalhar numa grande empresa, sair do Brasil e ir para os Estados Unidos? Essa experiência para mim foi, assim, eu acho que você só ensina aquilo que você aprende, né? E trabalhar numa grande empresa, e trabalhei primeiro em funções simples, e depois eu fui crescendo dentro da empresa. Então, eu conseguia resolver situações porque eu tive na situação dessas pessoas. Então, para mim, foi aplicar aquilo que eu tinha aprendido, né, na prática. É isso que acontece também na educação. Ou seja, isso que você está falando serve para as várias funções que a pessoa veio a desenvolver. Em qualquer empresa, hoje em dia, ela está passando por situações de teleaula, de teletrabalho. Então, o que o professor, as dificuldades que ele está enfrentando, mas os gestores também estão. É verdade. É porque eu acho que no momento que nós estamos vivendo, nós estamos numa fase que todo mundo tem que reaprender. Aprender em todas as áreas, né? A área empresarial, de liderança, de gerência, é uma nova realidade, todo mundo tem que se readaptar. Então, é por isso que eu acho que a aprendizagem é uma coisa tão importante. E essa coisa de você aprender e você desconstruir aquilo que você pensava que sabia, né? Ou então, todos aqueles paradigmas que você tinha em relação a qualquer assunto, por exemplo, o gerente vai ter que mudar a forma dele ver o funcionário, a empresa vai ter que começar a olhar para os negócios com uma outra perspectiva, né? Antigamente, essa pandemia, de uma certa forma, veio balançar um pouco todo mundo, né? Veio mudar. E assim, eu queria aqui fazer uma comparação novamente, né? Em relação à questão de preparar as pessoas para a mudança. O que é mais importante, ao meu ver, na questão da mudança, e eu digo aqui, qualquer tipo de mudança, pode ser mudança de país, como eu já mudei de país 2 vezes, mudança de trabalho, qualquer tipo de mudança, é a questão de você formar pessoas e você trabalhar essa amabilidade. A pessoa tem que se adaptar. A pessoa tem que se adaptar ao que é o novo, novas realidades, ao novo contexto. Isso requer uma aprendizagem contínua. E hoje em dia a gente utiliza muito no meio educacional um termo life learning, como se estivesse falando que a aprendizagem ela começa no berço e não termina, ela não tem fim. No século passado, as pessoas iam para a escola, iam para a universidade e depois não estudavam mais. Hoje isso aí é impossível. A senhora nos apresentou inicialmente, né, nos enviou algumas imagens, acredito que em torno de 20 imagens. Isso aí foi porque na virada do século passado, né, do século XX para o século XXI, começou a se divulgar muito e foi feito um trabalho extenso na comunidade educativa sobre desenvolvimento de competências para o século XXI, principalmente a nível da educação. E eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos eu comprei esse livro, porque eu pensei, agora eu vou aprender tudo sobre o que é ser competente. E quando eu cheguei lá, eu percebi que a teoria não era suficiente. E uma coisa que eu queria aqui apontar e fazer aqui uma observação, é porque muito se fala sobre educação online e ensino investido, e em vários países você observa o sucesso desse tipo de modalidade. No Brasil, eu acredito que a maior dificuldade... Aqui tem 2 coisas. Uma é porque tirar o professor do foco, do palco, e colocar o aluno é difícil. É uma grande mudança. E outra, o brasileiro, ele não é criado para ser autônomo. E como é que você vai exigir autonomia, inovação e criatividade se desde o início a escola, no Brasil, desde sempre, podou todos estes aspectos, né? O ensino do Brasil, ele é muito voltado para a universidade. Ele preparava para o vestibular, hoje prepara para o Enem. Né? Então, assim, você exige hoje que a pessoa do século XXI seja inovadora,
seja criativa, saiba resolver problemas, tem capacidade de tomar decisões, mas você não educa ela para isso. É como se você, de repente, parece que a pessoa tem que se tornar aquilo que ela não aprendeu a ser.